Olá! Hoje vamos mergulhar num filme que é, sem exagero, um marco absoluto do cinema. Falo da obra de estreia de Andrei Tarkovsky, de 1962, A Infância de Ivan, um filme anti-guerra que abalou por completo as convenções e anunciou ao mundo a chegada de um verdadeiro mestre. E para começar a entender a complexidade deste filme, acho que não há nada melhor do que esta citação absolutamente provocadora do filósofo Jean-Paul Sartre. Ele conseguiu captar na perfeição a tensão que vive dentro da personagem principal. Porque o Ivan não é uma vítima passiva, inocente, não. Ele é algo muito, mas muito mais perturbador. A premissa, por si só, já é um choque. Vemos um rapaz magro, com um ar inocente, mas o seu comportamento é o de um adulto. Endurecido, teimoso, a exigir ser tratado como um igual pelos soldados. Ou seja, não estamos a ver apenas uma criança na guerra. A guerra refez o Ivan à sua imagem. Transformou-o naquele pequeno monstro forjado pela brutalidade da história. Mas para se perceber o verdadeiro impacto de A Infância de Ivan, é fundamental olharmos para o contexto da época. É que o filme só foi possível porque houve uma mudança sísmica na cultura soviética. Vamos ver exatamente como é que isto aconteceu. E este slide mostra o contraste de uma forma, claríssima. Sob Stalin, o cinema era uma ferramenta de propaganda, ponto final. Mostrava um mundo não como ele era, mas como o partido dizia que ele devia ser. O tal realismo socialista, cheio de heróis perfeitos. Mas depois da morte de Stalin, durante o chamado degelo de Khrushchev, os cineastas puderam finalmente respirar e começaram a explorar a complexidade do ser humano, a angústia, a realidade da experiência soviética. E isto aqui ilustra essa mudança na perfeição. Reparem, se compararmos A Queda de Berlim, um filme de 1945 que basicamente retrata Stalin como o grande arquiteto da vitória, com Quando Passam as Cegonhas, de 1957. Este último já não se foca na glória, mas sim no trauma individual, no custo mental da guerra. A diferença é abismal. E esta linha do tempo mostra-nos o quão rápido tudo aconteceu. Pensem bem, em menos de uma década, o cinema soviético passou de uma máquina de propaganda rígida para uma forma de arte profundamente pessoal, psicologicamente complexa. E foi isto que abriu o caminho para a visão única de Tarkovsky. E então vamos focar-nos nisto, em como A Infância de Ivan confronta de forma direta essa velha propaganda ao mostrar a natureza verdadeira e devastadora da guerra. Portanto, a ideia central é mesmo esta. Este filme não é sobre batalhas heroicas, de todo. É sobre a aniquilação da inocência. Tarkovsky não está interessado no espetáculo do combate, mas sim no dano interno, na forma como a guerra desfaz a própria essência de uma criança. E Tarkovsky consegue transmitir esta brutalidade toda sem nunca mostrar violência explícita. Num dos momentos mais chocantes do filme, a câmara revela os corpos de dois jovens batedores, usados como um sinal macabro de boas-vindas. O horror não está no sangue, está no impacto psicológico de quem vê aquilo. O filme quebra as regras de várias maneiras. Os soldados soviéticos não são idealistas, são humanos, cheios de falhas, desconfiados. O próprio Ivan não luta por um ideal comunista, ele luta por uma vingança profundamente pessoal. A atmosfera é de medo, de desespero, não de bravura gloriosa. É preciso lembrar que, 10 anos antes, um retrato destes seria considerado traição. Mas o que torna este filme inesquecível não é só a história, é a forma como é contada. E é por isso que vamos agora mergulhar na linguagem de cinema única que Tarkovsky criou logo aqui, na sua primeira grande obra. Tarkovsky tinha uma teoria radical, a que chamou esculpir no tempo. Basicamente, ele rejeitava a montagem de cortes rápidos, que era muito popular na altura por cineastas como Eisenstein. Para Tarkovsky, o cinema era sobre outra coisa. Era sobre captar a textura do tempo, a sua tensão, o seu peso, o seu ritmo, tudo dentro de um único plano. Resumindo, o processo funciona mais ou menos assim. Em vez de cortar rapidamente entre imagens, a câmara move-se devagar, forçando-nos a sentir a passagem do tempo. Esta pressão-tempo, como ele lhe chamava, reflete diretamente o que se passa dentro das personagens, seja o pânico da guerra ou a lentidão de um sonho. Ok, a pergunta então é, como é que esta técnica nos ajuda a perceber o que vai na cabeça do Ivan? Bem, é aqui que entra a genialidade. Tarkovsky usa para baralhar as fronteiras entre a realidade sombria da guerra e o mundo interior, aquele refúgio perdido do Ivan. Ele faz isto através de 4 sequências de sonho que são absolutamente chave. E atenção, não são apenas flashbacks, são incursões poéticas no subconsciente do Ivan que nos mostram a infância que lhe foi roubada. Desde a alegria despreocupada à perda traumática da mãe junto ao poço e culminando no sonho final, já depois da morte dele, onde a sua corrida feliz termina de repente contra uma árvore morta, um símbolo brutal da sua vida interrompida.
E para além dos sonhos, Tarkovsky usa símbolos que se repetem. A natureza é fundamental. As bétulas brancas, por exemplo, representam uma paz que se perdeu, enquanto as árvores queimadas são a cicatriz da guerra. A água é ao mesmo tempo vida e perigo. E o filme começa com o rosto do Ivan enquadrado por uma teia de aranha. Uma metáfora, talvez, perfeita para a sua realidade estilhaçada. O próprio Tarkovsky viveu a guerra em criança e chegou a dizer que muitas destas imagens foram retiradas diretamente das suas memórias. As palavras dele revelam bem a profundidade da sua convicção, a de que a guerra é, acima de tudo, uma ladra da infância. E para terminar, vamos olhar um pouco para o impacto que este filme teve e continua a ter no cinema mundial. Este número, 1,3 milhões, representa o número estimado de crianças soviéticas mortas durante a Segunda Guerra Mundial. A história poética e pessoal do Ivan é um pequeno reflexo de uma tragédia histórica de uma escala que quase não conseguimos imaginar. Ele representa uma geração inteira de sonhos perdidos. E o mundo reparou. O filme ganhou o prémio máximo em Veneza, o Leão de Ouro. E de um momento para o outro lançou um realizador com menos de 30 anos para o palco mundial. A sua visão era simplesmente demasiado poderosa para ser ignorada. E no fim, é esta a pergunta que fica a pairar no ar. Ao contar a história de uma criança, de uma infância roubada, Tarkovsky não estava apenas a olhar para o passado. Ele estava a fazer uma pergunta universal e intemporal sobre o custo da guerra para o futuro da própria humanidade. Uma pergunta que, infelizmente, continua a ecoar até hoje.